Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Volante deve voltar ao time titular do Clube do Remo na próxima partida. Remo anuncia valores de ingresso para o próximo jogo contra o Ferroviário. A gente vai trazer também uma novidade aí para o torcedor do Clube do Remo e uma reflexão muito importante que eu quero trazer aqui para vocês neste vídeo. Vem com a gente. Bom, galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Que você se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, tem sorteio de câmera do Leão Azul aqui no Chaves Remista. Nesse vídeo que tem um apoio e patrocínio de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, onde você vai encontrar notícias, estatísticas, tempo real das partidas e também transmissões de campeonatos como a Série C do Brasileirão. E agora, no segundo semestre, o retorno do Campeonato Alemão, a Bundesliga, também com transmissão do OneFootball e narração em português. Então, mostre a força do Chaves Remista para os nossos amigos do OneFootball, baixando esse maravilhoso aplicativo e totalmente gratuito, pessoal. Vamos lá, pessoal. Eu quero conversar com vocês a respeito aqui do Leão Azul Paraense. E vai ter um provável retorno, tá, do Anderson Uchoa para o próximo jogo contra a equipe do Ferroviário. O Uchoa que ficou de fora por questões de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, foi a única mudança em relação ao jogo contra a equipe do ABC e deve retornar para o meio de campo azulino nesse próximo jogo contra a equipe do Ferroviário. Então, acho que a dúvida nesse momento do Gerson Guzmão para essa partida, na minha opinião, e acho que é de vocês também, deve ser apenas quem será o nosso armador. Porque assim, cara, o Anderson Paraíba ele não conseguiu mais uma vez exercer um bom futebol, né? Então fica aqui a dúvida, será que o Guzmão vai manter o meio de campo com o Anderson Paraíba de armador? Porque nesse último jogo teve alguns momentos que ele caiu muito ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito ali do ataque do Remo, que é mais ou menos a função que ele exercia tanto no Belo como no Manaus. Ele não sabe jogar como meia central, eu não vejo ele conseguindo atuar dessa maneira. Então, talvez por isso que ele esteja tendo essas atuações ruins, né? E o Remo vive esse drama no meio de campo, no setor de criação. Então, talvez aconteça essa mudança. Entrando talvez um Marcial, talvez um Eric Flores, enfim. Só aguardando os trabalhos da semana para a gente entender como é que vai funcionar a cabeça do Gerson Guzmão para essa partida tão importante contra a equipe do Ferroviário. Entender se ele vai mudar essa questão da criação. Ele vai entrar com Marcial ou com Flores, ou se ele vai manter o Anderson Paraíba. Fora isso, eu acho que vai ser o mesmo time do Clube do Remo, que jogou contra a equipe da ABC e, claro, que jogou também contra a equipe do Botafogo da Paraíba, com exceção, óbvio, do Anderson Uchoa. Então, mantendo aquele sistema defensivo e também o trio de ataque ali com Bruno Alves, Leandro Carvalho e Brenner. Então, a gente imagina que vai ser assim o time do Remo contra o Ferroviário. Pensando nessa partida do Ferroviário, o Clube do Remo já lançou aí os valores dos ingressos para esse jogo muito importante, jogo de 6 pontos, uma decisão para o Leão Azul Paraense. Por quê, pessoal? Porque se não vencer a equipe do Ferroviário, fica muito difícil pensar em classificação para a próxima fase. E pensando nisso também, o Remo lançou aí já os valores, R$30 a arquibancada, e se você quiser acompanhar já a partida contra a Aparecidense, você vai pagar R$50 os 2 ingressos, ou seja, sai ali a R$25 cada ingresso de arquibancada. Por que também eu acredito que a diretoria colocou esse valor? Porque a gente sabe que é futebol, né? Tem 3 resultados, vitória, empate e derrota. Se Deus o livre, o Remo empata ou perde esse jogo, vai praticamente sem chance alguma para encarar a Aparecidense. Então, a diretoria quer garantir já uma certa renda aí para o jogo também contra a Aparecidense, né? Mas a gente não quer nem pensar nisso. Precisamos vencer o Ferroviário para chegar com chances contra a Aparecidense também, contra o Botafogo. Mas não dá para pensar nesses 2 últimos jogos sem vencer o Ferrão no Baenão na próxima segunda-feira. Detalhe, né? O Remo já vai saber os resultados da partida. E dá para sonhar até essa partida em entrar no G8. Né? A gente sabe que o importante é estar no G8 na última rodada, mas o Remo pode entrar no G8 nessa rodada aí, a 17ª rodada, dependendo de alguns resultados. Ontem teve o complemento da rodada, o Paysandu empatou em casa com o Figueirense, Volta Redonda venceu o Ipiranga, lá no Rio de Janeiro, resultado ruim para o Remo, e o Mirassol, disparado na liderança, já classificado, venceu o Confiança por 3-1. Né? Então, encerrou essa rodada com o Remo
na 10ª colocação da Série C. É um ponto, é verdade, do G8, porém a situação é essa. O Remo precisa de, pelo menos, na minha opinião, 7 pontos para classificar. 28 ficou bem difícil a gente acreditar que vem essa classificação, pessoal. Galera, antes dos últimos recados aqui no canal, queria dar um recadinho aqui da Bet Nacional, Bet dos Brasileiros, com as melhores cotações no mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais. E depósitos e saques imediatos via Pix, tá? Então, muito importante que você acesse o primeiro comentário fixado e também o nosso story do Instagram para conhecer as cotações aí da Bet dos Brasileiros. Recado também aqui da NT Powerbox, do meu amigo Moisés Serruia. O equipamento está mudando a vida de muita gente que ama dirigir e quer economizar dinheiro com gasolina, principalmente. É de fácil instalação e preços acessíveis para quem é inscrito aqui do Chaves Remista. Mês de julho acabando, tem mais um final de semana aí para você curtir com a sua família, ir para a praia. Nada melhor do que fazer isso de maneira econômica, né, pessoal? Então, pega o teu celular, aponta a câmera para o QR Code e chama meu amigo Moisés Serruia, que ele vai te dar condições especiais aí sobre a ANT Powerbox. Galera, eu queria conversar com vocês agora, um assunto um pouco mais sério, mas é para a gente refletir, sabe? Refletir, porque eu fico até feliz quando vejo pessoas de várias idades debatendo sobre esse assunto e deixando um pouco o clubismo de lado, sabe? Deixando um pouco o clubismo de lado, pensando realmente na realidade do futebol paraense. Porque hoje, por exemplo, saiu aí a notícia de que o Paysandu estava tentando a contratação do Wagner Love, né? Aquele atacante super experiente, passagem pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, seleção brasileira e muito mais. E assim, não é pela idade do Wagner Love, né? É a questão do valor dele, o salário que ele iria ganhar aqui no futebol paraense. E a gente sabe que em Belém do Pará, hoje, existe uma realidade para você pagar salário de jogador, né? Não tem como você pagar muito alto para jogador, ainda mais jogando uma Série C. E por que eu estou trazendo esse assunto no canal do Remo? Porque isso podia estar acontecendo com a gente, pessoal. Isso podia estar acontecendo com a gente. E assim, está mais do que provado que fazer esse tipo de investimento arriscado e alto, né, é muito complicado. Por exemplo, o Remo esse ano trouxe para mim o jogador de mais alto risco, né, que foi o Rodrigo Pimpão, que estava numa fase decrescente da carreira já. Quando chegou, criou-se uma expectativa em cima do nome dele, pelo que já fez no Botafogo, em outros times na carreira, né? Mas infelizmente foi uma decepção. O Pimpão não encaixou, inclusive ontem teve seu nome rescindido aí no bid da CBF e deixou o clube do Remo. Então, hoje, o futebol paraense, pessoal, é isso. A gente tenta montar equipes com jogadores modestos, né? Chega em Belém em baixa, geralmente em baixa. É muito difícil, nesses últimos anos tem sido muito difícil você encontrar um nome de um jogador que chegou em Belém com status para dar certo e deu certo, muito raro. Jogadores que chegaram aqui em Belém desconhecidos, em baixa, são os que estão dando certo. Por exemplo, o Brenner, que está aí no Remo, ele chegou em baixa, chegou calado aí e hoje é o nosso artilheiro, né? O Bruno Alves veio da Série B também, meio que desacreditado e tal, era reserva do Brusque e hoje é um jogador importante. O próprio Leandro Carvalho aí, que já é titular do clube do Remo, chegou também em baixa, né? Enfim, tá cedo para falar um pouco desses jogadores, mas é só um exemplo para vocês. E um exemplo de como como os nossos clubes se arriscam no mercado, às vezes até para contrair uma dívida, né? Para trazer esses nomes. E assim, se usasse esses nomes de jogadores experientes para o marketing, seria uma coisa. Mas a gente não vê os clubes fazendo isso. Não vê. E falando especialmente do Remo, o marketing do Remo ele ainda é muito fraco, ele ainda é muito amador. O Remo usa muito pouco o seu marketing para vender camisa, para tudo. Entendeu? A gente sabe que o torcedor do Remo é um torcedor que não precisa fazer muito esforço para você vender para ele. Mas ele também quer uma troca. Ele quer algo em troca do seu clube, do seu dirigente, dos seus jogadores, enfim. Ele quer consumir, mas ele quer algo em troca. Ele quer qualidade em troca, né? E às vezes essa qualidade não vai aparecer só num cara experiente. Então é para a gente refletir, porque às vezes fica uma sensação que é muito fácil vir enganar os nossos clubes aqui. Jogador em fim de carreira, deixa ali em Belém ganhar o dinheiro, jogando 3, 4 meses ali, depois vou embora. Porque dá a impressão que é isso, entendeu? Então a gente precisa mudar esse pensamento. Esses caras não têm mais espaço em time de Série A, time de Série B, muitas vezes. Não é por acaso, é porque eles estão numa fase decrescente, eles pedem um salário absurdo e os clubes não querem mais pagar isso. Os clubes querem pagar algo que vai lhe dar um retorno, né? E aqui em Belém a gente fica sonhando com isso, aí fica criando aquela zoeira desnecessária, né?
um fica encarrando no outro, porque tu não conseguiu contratar, porque tu contratou e não deu certo. Fica sempre esse discurso atrasado, entendeu? A gente caminha para trás, né? Por isso que em relação ao Wagner Love, eu nem zoei, eu nem fiz brincadeira lá no Instagram do Chaves Remir. Vocês sabem que as nossas redes sociais, elas também servem como esse alívio cômico, né? Pra gente trazer não só informação, mas também trazer a brincadeira, a zoeira, né? Mas não tem muito o que falar, porque, cara, podia ser o Remo, podia ser a gente, entendeu? E assim, tu escuta os dirigentes dando entrevistas, tu vê o quanto os caras estão meio que perdidos, sabe, em algumas situações aí, em relação a planejamento. Então, é isso que preocupa, sabe? É isso que, às vezes, tira a nossa esperança de que o futebol paraense ele vai, em breve, tá numa Série B, tá numa Série A, disputando grandes títulos novamente. Então, a gente fica triste. E assim, foi o Paysandu, mas podia ser o Remo, pessoal. Entendeu? Podia ser o Remo. Então, a gente tem que refletir sobre isso e entender que o futebol não é brincadeira. O futebol ele tem que ser levado a sério. Planejamento é muito importante para você conquistar os seus objetivos. Queria a opinião de vocês aí, é só um desabafo aqui mesmo, só queria trazer esse debate para vocês, sabe? Porque é uma coisa que me incomoda, cara, porque parece que é muito fácil vir aqui, ganhar dinheiro e depois ir embora, sabe? Enfim, e não é barato, cara, não é barato. Às vezes tu podia estar investindo em outras coisas do clube, né? E tu faz esses investimentos aí super arriscados. Galera, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amanhã estaremos de volta aqui para falar sobre o Leão Azul Paraense mais uma vez. Tamo junto e forte abraço. Valeu. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual.